Está no ar mais um TV Unesp Especial COP30. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima já começou. E no programa de hoje, vamos entender como as decisões tomadas nesses encontros e os tratados internacionais que são estabelecidos se refletem na política ambiental brasileira. A conversa é com o professor Luiz César Ribas, engenheiro florestal, pós-doutor em pagamento por serviços ambientais, condições sustentáveis do mercado e bases legais. Ele também é docente da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu. Professor Luiz César Ribas, muito obrigada por conceder essa entrevista à TV Unesp. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra, uma satisfação para nós. Professor, eu gostaria de começar conversando sobre o primeiro acordo ambiental que foi ratificado por vários países pela redução das emissões de gases do efeito estufa, que foi o Protocolo de Quioto. Qual que era o cenário neste período e quais foram os objetivos desse protocolo? Então, o Protocolo de Quioto, ele deve ser entendido dentro de uma lógica sequencial que começou lá em 1978, em Estocolmo, né, com a primeira conferência de meio ambiente e desenvolvimento, em que foi feito aquele documento muito famoso, o relatório Brundtland, né, o nosso futuro comum, né. Ele trouxe, enfatizou a importância de você associar o crescimento econômico com a proteção ambiental. E aí surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Bom, isso foi em 78, aí em 92 veio a Eco 92, né, no Rio de Janeiro, e onde que foi o princípio do surgimento do Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto ele foi ratificado em 97, mas a sua origem, a sua gênese foi em 92, na Eco 92 do Rio de Janeiro. E ele vem dentro de uma questão dos temas que foram discutidos em 92, um dos principais temas foi justamente a questão das mudanças climáticas. Por quê? Porque a humanidade já estava acompanhando os desastres naturais, as secas, né, as inundações, e aí eles começaram a estudar o assunto e começaram a correlacionar com a relação de causas e efeitos. Chegaram na questão do sistema climático, digamos assim. Então, o Protocolo de Quioto, ele foi a instrumentação, a formalização desses estudos dos impactos ambientais no sistema climático e adquiriu o nome de aquecimento global ou mudanças climáticas. Isso foi em 97, né, que eles ratificaram o Protocolo de Quioto em Quioto, né? Mas naquela época, os principais responsáveis pelo aquecimento global acabaram não ratificando o Protocolo de Quioto. O que surgiu do Protocolo de Quioto? Surgiram os instrumentos que foram retomados no Acordo de Paris em 2015 e que estão sendo discutidos, ou vão ser discutidos na COP30, agora em novembro, em Belém, aqui no Brasil, que são os instrumentos econômicos de você combater mudança climática. Era o instrumento de implementação conjunta, que eram projetos em parceria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, o comércio de carbono, que hoje em dia chama-se Sistema Brasileiro de Comercialização de Emissões, que é o famoso mercado de carbono, e, por fim, o mecanismo de desenvolvimento limpo, que foram criados esses instrumentos para combater as mudanças climáticas no sentido de tentarmos reduzir a temperatura da atmosfera em 1,5 grau para os níveis pré-industriais. Por que níveis pré-industriais? Foi que naquela época que se começou o desenvolvimento econômico com o uso de combustíveis fósseis, né? O uso intensivo e, consequentemente, a emissão de gases de efeito estufa. E, professor, você chegou a comentar sobre o Acordo de Paris, que foi um acordo sendo refeito depois do Protocolo de Quioto. Por que isso acontece e qual era o cenário em 2015, quando surge o Acordo de Paris? O Protocolo de Quioto, foi bom você ter falado isso que eu estava esquecendo, né? Mas o Protocolo de Quioto teve dois momentos. O primeiro momento, eles estabeleceram uma meta de redução de 5% da quantidade de CO2 na atmosfera. E deram um período, né? No primeiro período,
o protocolo de Kyoto estabeleceu uma redução de 5%, e dos 172 nações que assinaram o protocolo de Kyoto, só 22 nações cumpriram o compromisso do protocolo de Kyoto. Aí, posteriormente, eles fizeram uma outra rodada, e aí eles deixaram de estabelecer a meta de 5% e passaram para a meta de 18%. E aí, com um prazo final para encerramento do protocolo de Kyoto, que, se não me engano, foi em 2020. Aí o protocolo de Kyoto se encerrou e ficou na expectativa de se substituir por um outro instrumento. Aí, de 2020 em diante, começou a imperar a concertação estabelecida no Acordo de Paris em 2015. E, professor, em termos práticos, como que esses acordos internacionais influenciam as políticas energéticas e políticas ambientais dos países que assinam os acordos? Então, num determinado momento, a gente começava a pensar na biodiversidade, foi a Eco 92. Aí começamos a pensar nas mudanças climáticas, que foram esses eventos que estão ocorrendo agora, a COP30, por exemplo. Só que, com o passar do tempo, a gente começou a ver que um era causa e efeito do outro. Então, mudanças climáticas, o que ela acarreta? Ela acarreta a perda da biodiversidade. E aí, o que pode combater mudanças climáticas? A biodiversidade. Então, as autoridades começaram a trabalhar as questões de uma forma integrada. Aí começaram a trabalhar a questão da biodiversidade, a questão dos recursos hídricos, a questão energética, a questão hídrica, a questão alimentar. Então, todos esses temas agora, eles estão imbricados, eles estão num coletivo, e o Acordo de Paris é extremamente explícito no sentido de correlacionar o tratamento de todos esses elementos. O grande problema nesse aspecto, que eu estava esquecendo de falar, é que no protocolo de Kyoto foi criado um conceito que, na verdade, é um ponto nevrálgico em toda a questão da mudança climática, que é o conceito das responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Ou seja, todos os problemas ambientais, e em especial mudanças climáticas, são responsabilidade de todos os países. Mas as responsabilidades são diferenciadas porque começou a haver um dualismo entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. Resumindo e sendo bastante objetivo, os países em desenvolvimento não podem replicar o modelo de crescimento econômico dos países desenvolvidos, porque senão eles vão redundar na emissão de muitos gases de efeito estufa, o uso de combustíveis fósseis, ou seja, toda a problemática que nós construímos até agora vai ser potencializada com o modelo de desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Então, essas questões estão agora no âmago de todas as relações dos países desenvolvidos em desenvolvimento e acabam afetando, por exemplo, questões paralelas, como, por exemplo, a produção e a importação ou exportação de bens e serviços. Aí entra, por exemplo, a associação da questão dos impactos ambientais das mudanças climáticas com o comércio internacional. E agora, pensando um pouco em Brasil, como que essas decisões tomadas dentro das COPs se refletem em leis, em políticas ambientais aqui no país? Então, desde a Eco 92, nós começamos a incorporar todos os esforços de mudanças climáticas, de biodiversidade, na verdade, todas as temáticas que nós comentamos agora, nós começamos a incorporar no escopo normativo brasileiro. As cartas da presidência da COP30, que é do embaixador André Corrêa do Lago, elas se referem muito, inclusive, à associação desse movimento internacional de meio ambiente com o Movimento Nacional de Meio Ambiente, que advém de 1988, com a promulgação da Constituição Federal do Brasil, onde a gente tem um capítulo específico sobre a questão ambiental. Então, nós começamos a incorporar isso no dispositivo normativo. Isso significa que passou a ter um componente mandatório. Então, as mudanças climáticas hoje, com a edição da Política Nacional de Mudanças Climáticas em 2009, começou a ser a diretiva de todo o processo de desenvolvimento econômico do país.
E, professor, durante a COP do ano passado, a COP 29, o Brasil se comprometeu em reduzir as emissões líquidas de gases do efeito estufa entre 59% e 67% até 2035, isso comparando com os níveis de 2005. Como que a gente se apoia na legislação brasileira para atingir essa meta? Então, isso é o que você está reforçando aquilo que eu disse. O Brasil, nesse protagonismo, né? Na verdade, é liderança, né? Essa liderança ambiental, até porque ele é um global player, né? Ninguém pode pensar em mudanças climáticas. Aliás, ninguém pode pensar em mudanças climáticas em regime hídrico, em alimentação, em energia, em recursos hídricos, se não pensar no Brasil. Não tem como. Agora, no ano passado, lá no Azerbaijão, em Baku, o Brasil apresentou as suas novas contribuições nacionalmente determinadas. Ainda não, acredito eu que não está em forma de lei, porque as que estão imperando, eu até dei uma olhada na legislação, a legislação ela não foi revogada. Então o Brasil vai reforçar a apresentação dessas novas contribuições nacionalmente determinadas agora na COP 30. E, ao contrário, aí eu vou dar uma forçadinha, né? Ao contrário de outros países, o posicionamento do Brasil ele é muito centrado em instrumentos de comando e controle, traduzindo em leis. Então, o que o Brasil vai fazer? Inclusive, ele vai fazer uma revisão da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Todas essas propostas elas vão ser apresentadas. O problema é que isso está amarrado também com o inventário de um balanço de onde nós chegamos com o Acordo de Paris. Onde nós chegamos com o Acordo de Paris chama-se Global Stock Take, né? E nós vamos agora apresentar uma proposta de fazer o segundo balanço de carbono. Essa proposta vai ser apresentada agora em novembro, na COP 30, mas a sua implementação ela só vai ocorrer daqui a 3 anos. Então, ainda tem muito que ser construído. A minha impressão é que nós vamos ter que rever ou implementar todo um outro aparato, não só normativo, para que a gente possa cumprir os nossos compromissos. Por exemplo, a principal contribuição nossa, infelizmente, continua sendo o desmatamento e queimada dos biomas, principalmente Amazonas, o Pantanal, o Cerrado. E aí o cidadão comum, é só de olhar as mídias, os jornais, vai acompanhar que a gente, infelizmente, não consegue controlar esses elementos. Então, como é que vai ser a proposta de a gente conseguir efetivamente reduzir queimada e desmatamento na Amazônia? Aí os instrumentos são vários, desde a fiscalização até instrumentos econômicos, né? Então nós vamos ter que fazer um rebalanceamento de todas essas estratégias. E o senhor comentou sobre a Amazônia, queria continuar um pouco nesse assunto, porque pela primeira vez a Amazônia vai ser a sede, vai ser o palco das negociações sobre o clima da COP, que é um bioma estratégico sobre esse assunto, né? O senhor acredita que o local vai influenciar nas negociações? Eu acho que o Brasil, agora é opinião pessoal, eu acho que o Brasil ele procurou ser bastante, como é que eu posso dizer, bastante prospectivo. Em que sentido? Vamos fazer uma analogia, né? Você quer impressionar uma determinada pessoa e você sabe que você cozinha muito bem e que a sua sobremesa é o seu prato principal. Então, o que você vai fazer? Você vai valorizar o prato principal. E o que o Brasil está fazendo? O Brasil, diante de todo mundo, de todo esse conjunto de oportunidades que estão aí, aquela história do cavalo encilhado que está passando na frente, o Brasil está apostando todas as suas fichas, no modo de dizer, né? Mas na protuberância, no protagonismo do bioma amazônico, que é o carro-chefe, é a menina dos olhos da humanidade. Então, ele vai querer faturar em cima disso, né? Na Amazônia. Professor, o Brasil, então, o senhor considera que tem esse potencial de liderança internacional falando de política ambiental? Eu acho que sim, né? A gente, com a questão das mudanças climáticas, nós começamos a discutir a questão de emergência climática, depois segurança climática ou segurança climática, depois emergência climática. Alguns hoje estão falando até em colapso climático. Mas se você falar em emergência climática, emergência hídrica, emergência alimentar, emergência energética, o Brasil é o centro de tudo, porque
nós somos detentores de grandes reservas de água doce, né? Nós somos detentores de uma grande produção de produtos alimentares, nós somos detentores de muita energia solar, energias renováveis. Agora, inclusive, com a Foz do Amazonas, nós somos detentores de energia fóssil, nós somos detentores de todos esses elementos que estão na discussão do mundo. Então, o Brasil tem uma condição muito grande de assumir um papel de liderança, né, na condução dessas questões, numa concertação com os países desenvolvidos e em desenvolvimento. E aí, para complementar, eu diria o seguinte, não adianta, não sei se o termo é correto, não adianta mais caça às bruxas. Então, eu vou simplificar. Eu acho que não adianta mais hoje os países em desenvolvimento ficar colocando a responsabilidade e a culpa nos países desenvolvidos por terem feito essa grande emissão de combustíveis fósseis. Porque naquela época ninguém nem pensava nisso. Naquela época nem existia outra alternativa que não seria a queima de combustíveis fósseis. Então, você ficar remoendo, repassando, revirando o passado não adianta. Agora, adianta construir um conceito de responsabilidades comuns e diferenciadas, não olhando para o passado, olhando para o futuro. Então, o marido e a mulher brigaram na educação dos filhos no passado, tudo bem, mas como é que vão se acertar agora, em termos de responsabilidades comuns e diferenciadas, para conduzir a educação dos filhos daqui para frente? Então, eu adoraria que o Brasil se incluísse num processo de liderança, de conduzir as questões ambientais, de mudanças climáticas, mas olhando daqui para o futuro. Não tem mais que ficar olhando para o passado. O que passou, passou. E aí, essa construção de liderança ambiental, ela tem que ser buscada nesse conceito de responsabilidades comuns e diferenciadas, olhando as especificidades nacionais de cada país, mas pensando no futuro. E o Acordo de Paris, voltando um pouquinho no assunto, foi uma solução encontrada aí há 10 anos, lá em 2015. O senhor considera que esse acordo ainda é uma negociação válida ou vale a pena retomar esse assunto, recomeçar nas negociações? Olha, a minha impressão é o seguinte, se você pegar protocolo de Kyoto, protocolo de Montreal, que era da camada de ozono, se você pegar a ECO 92, se você pegar o Acordo de Paris, se você pegar o que está sendo discutido na COP 30, é tudo carne e unha, digamos assim. São todos elementos que estão integrados, estão evoluindo e estão sendo aprimorados. Eu diria para você que o Acordo de Paris é simplesmente o aprimoramento do protocolo de Kyoto, mas aprimoramento num nível de detalhamento, de sofisticação absurdamente assim, positivo, porque no Acordo de Paris a gente está, inclusive, relacionando a questão das mudanças climáticas, do desenvolvimento econômico, com as questões, por exemplo, sociais, combate à fome, combate à pobreza. Então, o Acordo de Paris, na minha opinião, ele tem assim um potencial absurdo de trazer uma contribuição efetiva para as mudanças climáticas. O próprio embaixador, ele comenta que até agora a gente muito conversou, que a partir da COP30, com base no Acordo de Paris, nós temos que implementar tudo aquilo que nós conversamos. O Acordo de Paris, eu não conheço, não lembro, pode ser que isso exista, mas da experiência que eu tenho, eu não conheço ninguém que, assim, usando um jargão popular, eu não conheço ninguém que critique o Acordo de Paris. Você vai no evento de poder público, todo mundo elogia. Você vai no meio do movimento ambientalista, todo mundo, não é elogia, não critica, né? E aí eu fui, por exemplo, num evento sobre o mercado de carbono, em que estavam os grandes players na área do setor privado, e eu fiquei impressionado que, inclusive, o próprio setor privado, que a gente sabe muito bem que eles são protagonistas assim de primeira nessa questão, eles partem do pressuposto e se baseiam, se pautam no Acordo de Paris, principalmente no artigo 6º do Acordo de Paris, onde fala nos compromissos voluntários, onde fala em desenvolvimento econômico sustentável e onde fala de transferência
dos esforços. A terminologia não é bem isso, eu estou falando de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. A transferência dos esforços de combate à mudança climática dos países desenvolvidos nos países em desenvolvimento. E eles associam isso a um conceito chamado custo-efetividade, ou seja, é mais barato, e aí vocês tomem muito cuidado com essa história de que é mais barato. Talvez eu possa dizer que é mais racional do ponto de vista econômico e mais efetivo, ou seja, produzem os melhores benefícios ambientais. Esse é um conceito que está por trás de todo o Acordo de Paris e eu acho que, assim, dificilmente, ou seria muito arriscado, a essa altura do campeonato, a gente querer mudar o rumo do Titanic, não, né? Do cruzeiro marítimo, né? Porque o Titanic, se a gente mudar o rumo, aí vira o Titanic, né? Eu acho que a gente tem que se pautar à implementação do Acordo de Paris, que é o que nós não fizemos até agora ainda. E ainda pensando nos acordos, por que a temperatura global é um dos indicadores do cenário ambiental que a gente vive? Então, o pessoal que estava, os experts que estavam preocupados com a questão do meio ambiente, dos desastres naturais, na época eles recorreram a um grupo chamado IPCC, que é a International Panel of Climate Change, que é um grupo de especialistas, né, de cientistas, que começaram a investigar a questão dos desastres climáticos, do desequilíbrio ambiental. E aí, nos estudos, os caras são muito bons, são expertos, começaram a fazer estudos, simulações, modelagem matemática, eles começaram a ver quais são as variáveis que se correlacionavam. Então, eles começaram a ver aqui, assim, de uma forma mais simplista, eu não sou climatólogo, né? Eles começaram a perceber que os desastres naturais tinham uma correlação direta com o aumento da temperatura. Aí eles começaram a entender ou pesquisar por que a temperatura estava aumentando. Aí eles começaram a ver a correlação direta com os gases de efeito estufa. Aí começaram a ver de onde vinham os gases de efeito estufa. Aí começaram a perceber que vinham da queima de combustíveis fósseis. Então foi um desaguado, um desencadeamento de vários fatores que chegaram, que culminaram na questão da relação da temperatura com as mudanças climáticas. E por conta de simulação, eles estabeleceram que o que seria ideal era reduzir a temperatura em 1,5 graus para os níveis pré-industriais, como eu havia comentado. Na verdade, eu estava falando do outro lado também, né? Eu falei do ponto de inflexão. Os especialistas acham que esse ponto de inflexão é o aumento de 4 graus da temperatura. E aí, Carolina, você vai me desculpar, mas eu sou obrigado a comentar, né? Então, nós estamos no esforço, desde do protocolo de Kyoto em 97, para reduzir a temperatura em 1,5 graus, e infelizmente o que a gente conseguiu hoje é aumentar a temperatura de 2,2 até 2,8 a temperatura. Então, além da gente não ter reduzido a temperatura, nós aumentamos a um pouquinho a mais de 50% do nível 4 graus que nós não podemos ultrapassar sob risco de entrar nesse ponto de inflexão, que na minha concepção pode ser realmente catastrófico, como pode, enfim, talvez não ser tão assim, porque a gente não vai saber como, ou não sabe como realmente a natureza vai responder a esses acontecimentos. Pois é, professor. E o senhor, como engenheiro florestal, que também atua nas áreas das legislações ambientais, como que o senhor enxerga o papel das COPs no fortalecimento das legislações ao redor do mundo? Olha, o que a gente está reparando? Na verdade, eu também defendo. Eu vou fazer um paralelo e vamos ver se a gente concorda, né? A legislação de proteção ao meio ambiente, de modo geral, mesmo enfocando a questão das mudanças climáticas, geralmente elas têm um enforcement muito grande do ponto de vista do comando e controle. Vamos fazer um paralelo para ver se funciona. Como é que é a relação dos pais com os filhos? Se você levar a política de educação de seus filhos na base do autoritarismo, das regras, da imposição, do comando e controle, provavelmente você vai degradar o relacionamento familiar. Eu não estou dizendo que nós degradamos o relacionamento da sociedade com os instrumentos de comando e controle, mas nós não demos valor para outros instrumentos que são, na minha opinião, atualmente
tão ou mais poderosos ou tão mais efetivos do que o comando e controle. Então, se você pegar, por exemplo, a área florestal que eu milito, né? Em 65, a gente criou a figura da Reserva Legal e da APP, que tem tudo a ver com mudança climática. Lembra que eu falei de soluções baseadas na natureza? O Brasil, agora o Paraguai nos imitou, no bom sentido, o Brasil é o único país do mundo que tem na sua legislação as figuras da Reserva Legal e da APP. Isso é solução baseada na natureza, isso são dois conceitos ou dois instrumentos de combate a mudanças climáticas. E de 65 para 2025, a gente, infelizmente, não respeitou muito ou não considerou muito a questão da Reserva Legal e da APP, que nem cabe nesse momento discutir por quê, porque é um universo à parte, né? Mas hoje, aonde a gente conseguiu mais avanços com a regulamentação da APP e da Reserva Legal, com os instrumentos de comando e controle, mas também com a possibilidade de você usar os instrumentos econômicos, como, por exemplo, o pagamento de serviço ambiental. E a minha perspectiva é que a hora que você pegar a lei florestal e você associar com o mercado de carbono dentro da estrutura do Acordo de Paris, nós vamos dar um salto quantitativo que talvez seja esse que o Brasil está buscando quando fala em metas ambiciosas, quando fala agora esqueci o outro termo que eles usam, enfim, fazer uma coisa realmente que faça diferença. Por quê? Porque o mercado de carbono é um mercado potencial com muitos recursos, muito interesse, o setor privado está muito interessado em investir e, na minha opinião, a legislação florestal ela tem amparo para dar respaldo a isso. Por exemplo, o instrumento de pagamento de serviço ambiental, ele fala que as figuras da APP e Reserva Legal, elas são elegíveis para fim de comércio de carbono. O problema é que a gente tem os instrumentos e não consegue fazer a coisa funcionar. Então você vai numa cozinha, você tem todos os equipamentos necessários para fazer o seu jantar, você tem as panelas, você tem os talheres, você tem os condimentos, você tem os produtos e você não consegue pôr a mão na massa e fazer a sua refeição. Por que isso ocorre? Eu uso um termo, né, até recentemente eu trabalhei, eu uso um termo de governança logística. O que é governança? É você partir para a implementação. E por que chama-se logística? Vamos pegar a área florestal. Se você quiser recuperar a APP Reserva Legal, se o mercado de carbono falar, está aqui, como o Brasil quer, 1 trilhão e... Brasil, né? A proposta que vai se levar para a COP é 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano até 2035. É dinheiro que eu não faço ideia do que significa isso. Então, o recurso você tem onde aplicar, você não consegue fazer a coisa funcionar, andar. E se você conseguir ter essa governança logística, você consegue. Mas que esse dinheiro venha e você quiser recuperar a APP Reserva Legal, você não tem muda, você não tem insumo, você não tem equipamento, você não tem mão de obra, você não consegue fazer o seu exército caminhar porque ele não tem a sua logística. Então nós temos que trabalhar com essa governança logística, que é uma estratégia o termo é infeliz, mas eu vou falar, a guerra e a batalha pela sustentabilidade. Mas ninguém vai para uma batalha dessa com uma mão na frente e outra atrás. Você vai ter que movimentar toda uma logística que talvez venha até da questão das Forças Armadas, essa lógica de você estruturar essa logística, mas agora para o bem, para a sustentabilidade. Isso que eu acho que a gente tem que construir. Sim. Professor Luiz César Ribas, muito obrigada pela sua colaboração. Acredito que falar de legislação, de acordos internacionais num cenário de COP na Amazônia, como o senhor ressaltou, a grandeza que é fundamental para a gente. Eu que agradeço mais uma vez o convite e boa sorte a vocês. Obrigada, professor. O TV Unesp Especial COP30 fica por aqui, mas você pode assistir todas as entrevistas do programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até mais. Tchau!